Fala povo, beleza? Aqui é o Israel Oizu e eu faço parte do Portal Genkidama, um site de notícias e matérias do mundo otaku. Também sou professor da Escola de Mangá Japan Sunset. Se vocês quiserem ter aula comigo, é possível. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês conferirem. E também sou autor desse mangazinho aqui, T-Hunters. E os links também vão estar aqui embaixo. A leitura é gratuita. Eu agradeço se vocês compartilharem com os amigos. E é isso. Vamos para o foco de hoje, porque tem muita coisa pra falar. Eu tinha falado em outros vídeos que eu ia falar menos de Shaman King, pelo menos das notícias que fossem saindo, porque dá trabalho eu ficar compilando elas, ficar indo atrás. Só que eu arranjei lugares que já me ajudam com isso, né? Porque eles já trazem as informações compiladinhas lá. Vou deixar, aliás, os links aqui embaixo. Os principais são a Pousada Fumbari, um perfil do Twitter, e outro perfil do Twitter, o Patis Café. Então, se vocês quiserem ficar informados de Shaman King, estão fazendo um trabalho muito legal. Enfim, antes, uma curiosidade. Shaman King é uma obra da qual eu sou muito fã. Por isso eu não resisti em fazer esse vídeo comentando as informações que saíram. Eu não vou, tipo, trazer coisas aqui, tipo, super exclusivas, sabe? Meio que as novidades estão aí, eu vou falar a respeito delas. É basicamente isso. E pra mostrar aqui, ó, como eu sou muito fã de Shaman King. Muito fã dessa franquia, dessa. Que agora já é, né? Uma franquia. Olha aqui. Oh, quem é das antigas? Lembra disso daqui? Esse DVD que saiu na época. Caramba. Sério. Olha só. Tá inteiraço. Quem aí tem? Comentem aí embaixo. Quem comprou e vinha com um pôster gigante. Eu não sei onde tá. Não sei se alguém jogou fora aqui em casa, mas enfim. Shaman King, ele foi uma grande influência pra mim. Começou com um anime, lá em 2001 ou 2002? Eu acho que foi produzido em 2001 e chegou aqui em 2002, eu acho, se eu não me engano. Enfim, ele foi uma grande influência pra mim, tanto que o meu mangá, ele é muito influenciado por Shaman King, principalmente pela parte dos personagens. Porque Shaman King, como dá pra ver, tem muitos personagens aqui. E uma coisa que Shaman King me despertou foi essa questão de criar personagens que têm propósitos próprios e que não dependem dos propósitos do resto do grupo, digamos assim. Na época eu estava muito acostumado com Cavaleiros do Zodíaco, com Dragon Ball, onde dificilmente os personagens eles têm, né, os secundários principalmente, têm propósitos próprios que não sejam ajudar o protagonista ou ajudar o propósito em comum que todos têm. Salvar Atena, salvar a Terra, enfim. E Shaman King me mostrou como os personagens eles podem ter cada um seu próprio sonho, seu próprio propósito e até entrar em conflito uns com os outros para defender o seu sonho e o seu propósito. Isso é muito bacana. Eu acho que isso é um dos principais sucessos de Shaman King. Os personagens, eles são muito carismáticos e cada um tem os seus objetivos. Enfim, então saíram várias novidades sobre o anime de Shaman King. Saiu até data e tal, e eu vou comentar aqui, ler algumas coisas na hora e quem sabe mostrar até coisas do mangá. Essa aqui, aliás, é a versão lançada pela JBC faz tempo. Caramba, tá aqui ó, o logo da JBC. Olha quanto custava na época. Gente, baratíssimo, né? Mas é uma versão meio tanco, ó. Ela é pequena. Meio que dois desse equivale a um tanco inteiro, sabe? O volume inteiro japonês. Então eu vou comentar essa versão aqui, mas vou até ler depois aqui, tá disponível a nova versão do mangá online para quem tem assinatura de certas plataformas. E daqui a pouco eu leio e entro em detalhes. Porque, aliás, essa aqui é uma versão. A primeira versão que saiu, né? Do mangá em si. O traço, a estética ainda é a estética antiga. O Takei, quando ele fez os relançamentos, ele ajeitou algumas coisas, mudou algumas coisinhas. Então,
vai ser interessante dar uma olhada nisso, porque eu nunca li a nova versão inteira. Eu só vi os últimos capítulos que saíram. Porque Shaman King não teve um final, né? Gente, eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, tá? Eu já tô falando porque tem muita coisa pra falar. Então eu não tô nem preocupado. Vai ter cerca de 1 hora, eu acho. Enfim. Aí, essa versão aqui, Shaman King, a primeira versão, não teve um final. O mangá foi cancelado. E muita gente diz que foi por conta de. Que, aliás, o Takei falou, o Takei confirmou isso numa entrevista recente, que foi por baixa popularidade. E, aliás, tem uma curiosidade a respeito disso. O autor Hiroyuki Takei, ele teria, supostamente, tentado mudar Shaman King para o gosto mais mainstream, para caber mais no padrão da Shonen Jump. Porque o Takei, ele já deu declaração de que ele queria fazer algo diferente. Ele queria trazer personagens com visões diferentes, com histórias diferentes, e trabalhar coisas que ele achava interessante, coisas legais, as filosofias, enfim, a espiritualidade, esse tipo de coisa. É uma pegada que não é tão cara da Shonen Jump assim. Ainda mais por causa do protagonista, por exemplo. O protagonista é muito não Shonen Jump. O Yo é muito diferente. E, aliás, eu gosto do Yo. É um dos raros protagonistas que eu posso dizer, caramba, é um protagonista muito legal. É um ótimo protagonista. Enfim. E aí, dizem que ele tentou... como eu posso dizer? Tentou se adequar ao mainstream. E por isso a história foi meio que ficando meio bagunçada, meio que se perdendo da proposta inicial. Dá pra notar muito isso em vários aspectos. Mas enfim, vamos lá. Primeiramente, eu vou analisar, vejamos, os trailers. Porque foram lançados vários trailers que eu não comentei. Vou começar por esse daqui. Que aqui começa com o Manta, nosso suposto... Será que o Manta é o protagonista? Porque a história começa com ele, meio que segue o ponto de vista dele descobrindo o mundo dos xamãs, só que ele não fica muito no meio da ação depois. Não sei. Mas enfim, temos o Manta, ele tá voltando da escola, inclusive ele fala isso, ele tá voltando do cursinho dele, da escola, e aí à noite ele passa no cemitério. Eu não me lembro exatamente por que ele passa no cemitério. Será que ele ouve alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque... Olha o que eu tenho aqui, edição número 1 de Shaman King. Eu consigo ver as coisas aqui ao vivo. Olha só como essa cena é bem parecida com a cena do mangá. Essa cena do Manta correndo. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ó, vocês estão conseguindo ver? Bem parecida com a cena dele correndo aqui. Isso é uma coisa interessante que parece que esse anime vai fazer a proposta dele. Ele tá tentando ser bem fiel ao mangá. Bem fiel mesmo. Vou comentar melhor isso daqui a pouquinho. Tá. O Manta, ele pega um atalho. Segundo o mangá, ele pega um atalho pra conseguir chegar a tempo na casa dele, porque ele quer assistir ele quer pegar o último trem. Tá. Beleza. Então, ele vai lá. Não sei se o anime vai ser exatamente desse jeito. E aí lá ele encontra o Yo, o nosso protagonista. Tem essa cena clássica, essa cena muito emblemática de Shaman King do Yo em cima do túmulo. Inclusive, ó, tá bem aqui. Como vocês podem ver. O traço é diferente, né? Porque o traço do autor mudou bastante com relação a Shaman King, os personagens, durante o tempo. E aí ele chega lá e ele encontra o Yo. E o Yo mostra basicamente os amigos dele, os fantasmas. Aqui, ó. Manta fica assustado. E aqui temos a Ana, a talvez personagem queridinha do autor, do Hiroyuki Takei, porque a Ana, ela tá presente em várias obras do autor, e é nítido o quanto de destaque o Takei dá pra essa personagem. E a Ana, ela, além disso, é dublada pela Megumi Hayashibara. Dublada não. A voz original dela é Megumi Hayashibara. Aqui um ponto, gente. Muita gente fala, o dublador, a dubladora. Calma. Tem um termo certo pra isso.
Dublagem é só quando você está colocando uma segunda voz, uma segunda versão em cima da primeira versão. Quem faz a voz da primeira versão se chama voz original, não se chama dublador. Tá bom? O Wendel Bezerra e outras pessoas profissionais da dublagem já falaram a respeito disso. Isso é uma coisa que muita gente confunde. E isso aí pode dar treta. Já teve o caso, por exemplo, de que a voz original da Bulma no Japão faleceu e os sites noticiaram que a dubladora da Bulma havia falecido e pensaram que. Muita gente pensou que era dubladora brasileira e deu muita treta isso. Enfim, e se eu não me engano, a Ana, ela é até mascote de algum departamento de polícia lá no Japão. Se eu não estou enganado, isso é um negócio forte que eu ouvi há muitos anos atrás. Aqui ela é outra cena no mangá que ela tá falando que eu sou Ana Aitako. Se eu não me engano, isso daí está no volume 3 aqui da nossa versão. O que é equivalente ao volume 2 lá do Japão. Aqui, ó. Essa cena aqui. Itako é. Vocês vão ver várias denominações de tipos de xamanismo diferente na série. Isso é uma coisa muito bacana de Shaman King, que ele mostra. O Takei deu uma boa pesquisada, ele e a equipe dele, e mostram várias culturas, né? Várias representações de xamanismo de várias culturas. Então aqui tem a Ana Itako, que, se eu não me engano, aqui no Brasil ficou a Medium. Ah, a dublagem brasileira não é bacana, gente, tá? A dublagem da versão brasileira, meu Deus, eu perdi o DVD daqui. A dublagem da versão brasileira, ela teve vários erros de tradução. As vozes eram legais, as vozes eram bem bacanas. Ah, enfim, ah, só que a dublagem teve vários erros de tradução. Muitos mesmo, nossa, grotescos até. E aí foi chamada de Ana Itako. Ah, e quem dublou a Ana aqui no Brasil foi a mesma dubladora da Kagome de Inuyasha. Quem aí é fã de Inuyasha? Enfim, e ela teve a sua voz original feita pela Megumi Hayashibara. Eu já falei isso em outro vídeo, vou estar linkado aqui embaixo meus outros vídeos sobre Shaman King. Megumi Hayashibara, ela, nossa, é uma atriz de voz, é uma cantora, ela já fez muita coisa no mundo dos animes e mangás e ela cantou várias músicas da versão antiga de Shaman King. E tá voltando aí pra fazer a voz da Ana e cantar novas músicas de Shaman King. Olha que bacana. Aqui temos o Ren, o Basson, né, o Ren, o rival, é o Sasuke, é o Vegeta de Shaman King, basicamente. Temos o Basson, que é o espírito guardião dele. O Ryu. Muita gente tá querendo que, assim como no vídeo anterior eu falei do Chocolove, que mudaram o design do Chocolove, provavelmente para evitar polêmicas, que também tem algumas mudancinhas no Ryu, porque o Ryu, digamos que ele tem uma preferência meio, não, bem polêmica por personagens muito jovens, digamos assim. Interprete aí o que eu quero dizer. Então ele tem uma preferência por pessoas muito jovens, assim, né, de atração. Então, é bom, sei lá, eles darem uma, talvez, atenuada nisso. Vamos ver o que eles vão fazer, ou talvez não, né? Depende do que eles acharem necessário. Coloque aí o que vocês acham. Mas enfim, aliás, quantos anos tem o Ryu? Ele tem cara de parecer adulto, mas não sei, nos mangás e anime nunca dá pra confiar. Não vou encontrar agora a idade dele. Mas temos aqui o Ryu, é um personagem bem bacana, bem interessante. Aqui quando ele ainda é um. Quando ele ainda é um encrenqueiro, né? Quando ele ainda é um Yankee, um. Esqueci o nome exatamente. Mas uma coisa interessante é ver como o traço mudou. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar aqui. Olha aqui, ó, o traço do Ryu, o traço do mangá naquela época. Aqui, ó. Conseguem ver, né? A cara do Ryu, olha a diferença. Ele tinha uma cara bem mais de malvadão, tinha uma cara bem mais de vilão, e com o tempo isso foi atenuando, provavelmente porque ele vai fazer parte, assim, da história principal e não vai ser, tipo, nossa, alguém que é vilão pelo resto da história. E aí temos o Yo aqui com o Amidamaru amarelo, como eu falei, com relação ao anime antigo,
que colocava o Amidamaru com a cor azul, quando ele estava em forma de bola de fogo. Aquele amarelo, que é a cor que o Takei sempre colocou nele. Desde o começo, desde a primeira imagem colorida de Shaman King. E as falas aqui não tem muita coisa reveladora. Se eu não me engano, o Ren tá falando só, o meu nome? O Ryu meio que... o que você tá fazendo aqui? Alguma coisa assim. Não tem uma fala muito reveladora aqui. Aí aqui temos a cena da primeira incorporação, né, do Yo e o Amidamaru. Que é essa cena aqui. Olha a comparação aí. Uma coisa que eu tenho gostado muito nessa imagem desse anime, que eu já tinha comentado anteriormente, é que esse anime, ele... apesar de não ter uma animação muito fluida, pelo menos pelo que foi lançado até agora, as imagens estáticas são bonitas. Tem muitos efeitos, tem muito trabalho assim na imagem parada para talvez compensar, né? É muito comum a gente ver muitos efeitos. Eles capricham bastante nisso, esse estúdio. Eu já dei uma olhada em alguns outros animes deles. Então, pelo menos vai ser bonito, assim, na questão visual. Agora, na questão de animação, aparentemente ele é ok, é mediano, tá? Não espere uma grande coisa. Mas o anime antigo também não era. O anime antigo também era bem marromenos, bem mediano. Mas seria muito interessante se eles tivessem caprichado bem em Shaman King, porque é um anime com grande potencial. É tanto potencial que a nova editora, a Kodansha, ela tá explorando demais Shaman King. Ela tá fazendo spin-off atrás de spin-off, continuação atrás de continuação, extra atrás de extra. Eles estão tentando transformar Shaman King numa franquia grandona. Eu sinto que eles enxergaram um potencial em Shaman King, porque Shaman King é um caso curioso. Ele pode não ser super mainstream, mas ele cativou um público ali muito fiel, que consome muito assim qualquer coisa de Shaman King que saia. Então, eu acho que eles viram isso, estão apostando nisso. E isso é muito bacana. Isso é muito interessante. Tanto que teve até uma exposição de Shaman King lá no Japão. Enfim, esse aqui foi o primeiro trailer. Não dá pra tirar muitas informações a respeito desse trailer. O outro eu já achei mais interessante. Já vou voltar aqui para essas imagens. Vamos ver aqui. Esse trailer aqui é bacana. Aqui começa na casa da família Sakura, que é a família do Io. Aqui temos o Iomei, se eu não me engano esse é o nome do avô do Io. Quando ele ainda era mais jovem, né, tinha cabelo escuro, depois ele fica com cabelo grisalho. E aqui temos a família do Io, a avó, a mãe e o pai do Io. O pai do Io vai ser muito importante no decorrer da trama. Não vou falar muito a respeito, mas ele vai ser muito importante. E... enfim. Aqui temos a família do Io, dizendo, né, está vindo. Essas legendas, aliás, aqui são da própria Netflix. Porque olha que legal, foi anunciado que a Netflix, ela adquiriu o Shaman King. Eu acho que ela adquiriu, não é um original assim que a Netflix pagou pra fazer. Eu acho. Tá? Me corrija se eu estiver errado aqui. Mas isso aqui é a legenda da própria Netflix, que ela liberou, né, esse trailer de Shaman King. E aqui estão reunidos nesse acontecimento muito marcante para a obra, muito importante, que tem a ver com esse bebê aqui. Não vou falar muito a respeito, mas ele fala aqui So Small. Esse So Small talvez seja o que aqui no mangá brasileiro foi traduzido como que insignificante ou que insignificância. Que, gente, essa é uma frase que vocês vão ouvir muito a obra inteira. Muito. Esse bebê aqui, esse personagem. Caramba, ele vai repetir isso à exaustão. Até o final do mangá vocês vão ouvir essa frase. Com frequência, aqui e ali, durante a história. E esse personagem aqui é extremamente importante. Enfim, gostei, aliás, de todo esse tom vermelho aqui. Isso tem a ver com o personagem, né? Essa cor de fogo. Ainda mais porque depois a gente vê, né, a câmera, se não me engano, entrando no olho dele. E aí, a gente vendo essa imagem do Espírito do Fogo.
que aliás é espírito do fogo, tá? É uma correção que o mangá, inclusive, fez com relação à tradução do anime, né, aqui no Brasil. Porque aqui ficou o espírito de fogo. Só que na verdade é importante para a história que ele seja do fogo, que ele é a representação do fogo. Ele não é só feito de fogo, ele é o fogo em si, o elemento fogo que existe no nosso mundo. E aqui do autor original Hiroyuki Takei e da Kodansha e Shonen Magazine Edge. Eu achei engraçado aqui que, tipo, eles colocaram Shonen Magazine Edge, que é uma revista que Shaman King veio ser lançado depois. Ele foi lançado primeiro pela Shueisha na Shonen Jump. Só que, obviamente, eles não vão citar isso, né? Eu falei tudo isso aqui, dessa mudança no meu outro vídeo, que eu falo sobre a saga da obra de Shaman King. Faltaram algumas informações que são mais na parte da especulação ou que eu não achei fontes confiáveis. E eu tô trazendo até aqui algumas dessas informações. E aqui começa, né, de que... vejamos, isso aqui, inclusive, é a cena inicial de Shaman King. Aqui, ó. É aquele clássico... Não exatamente prólogo, é aquela clássica frase que tem em vários animes, sabe? Que é uma frase pra iniciar a história. Tipo Fullmetal, tinha, né, falando da troca equivalente. Tipo Hunter x Hunter tinha, falando sobre os Hunters. Então aqui, eu acho que vai ser... Essa sequência é a apresentação inicial que vai acontecer em todos os episódios. Pra gente ficar ciente, né, bem ciente a respeito do que a história trata. Ó, meio que palavra por palavra aqui. Almas que vagam sem destino, espíritos naturais da mata selvagem, divindades e deuses antigos. Nossa, é exatamente o que está escrito aqui. E essa imagem, gente, eu acho que eles pegaram um mangá e coloriram. Porque não é possível, é idêntica. Aqui não dá pra ver direito porque tá em preto e branco, mas é idêntico, olha. Olha, o mesmo cara, aqui ó, a mesma máscara, tá tudo na mesma posição. Sério, é idêntico, parece que eles só pegaram e coloriram a cena do mangá. Ou na verdade eles pegaram colorida, né, porque essa cena, ela tá colorida no mangá original. Enfim, e aí continua falando que existem aqueles que se comunicam com essas entidades, praticam atos irrealizáveis para os mortais deste mundo, tais pessoas são conhecidas como xamãs. Essa pessoa aqui, ela tem no mangá, só que eu sempre pensei que ela era a avó do Yo. Toda vez que eu via, porque a avó do Yo, ela é uma sacerdotisa, né? Ela é uma Itako, assim como a Ana. Não sei se Itako é propriamente uma sacerdotisa. É que, como eu falei, tem várias denominações diferentes e muitas da cultura japonesa, então eu posso não dizer alguma coisa com precisão aqui com relação a isso. Só que, pensando melhor, o cabelo da avó do Yo é meio diferente. Ó, ele é grisalho, só que ele, assim como o Yo e toda a família do Yo, aparentemente isso aqui é uma marca registrada da família, eles têm essas duas mechas aqui, ó, de cada lado, ó. Todo mundo da família tem, menos o avô do Yo. Essas duas mechas de cada lado. E essa personagem aqui, ela não tem. Eu sempre pensei que era a avó do Yo, mas depois de pensar um pouquinho, eu acho que não é. Ou pode ser a avó do Yo, só que uma versão anterior. Porque uma coisa que acontece demais em Shaman King é mudança de design de personagem. Sério, gente, Shaman King. Se vocês acham que outros autores eles mudam o design de personagem, Shaman King acho que barra todo mundo. Porque tem vários e vários personagens aqui que eles mudam demais no decorrer da história. Tem personagem que vira outro personagem. No outro vídeo anterior meu, eu mostrei uma personagem que era uma mulher crescida, né? E virou uma criança com o tempo. Tipo, é muito louco isso. Então talvez isso aqui seja uma versão anterior do Takei, porque parece muito... Sério, essa cena inicial parece que só pegaram traço do Takei e coloriram. Ó, é exatamente dessa forma aqui, que nesse fogo aqui ondulado desse jeito, essa mecha lembra até a mecha do Yo na primeira aparição dele, ó. Por isso que talvez seja uma versão anterior da avó do Yo, porque até o cabelo do Yo era mais ou menos dessa forma. Enfim. Aqui, ó, vários
xamãs, né? Várias culturas. E aqui, ó, chamados de xamãs. Isso aqui tá muito com cara de introdução dos episódios. Demais. Ou melhor, Hunter x Hunter faz exatamente isso, dessa forma aqui. Com vários personagens apenas aparecendo em silhuetas. Enfim, e aí temos aqui o Io fazendo a incorporação, né, transformando o Amidamaru em bola de fogo e fazendo a incorporação para adquirir as habilidades dele. E uma coisa interessante que eu achei nesta cena aí... Ah, aqui ó, achei aliás a cena da suposta avó do Io. Olha como é, meu Deus, foca, olha como é igualzinho, igual, idêntico. Acho que eles só coloriram o mangá, gente. Tem grande chance disso. Enfim, essa cena aqui eu achei ela muito interessante porque ela mostra aquilo que eu falei. Parece que é o final do primeiro episódio, quando o Io ele convida o Amidamaru para ser o parceiro dele. Ó, esse é o parceiro. E porque quando o Io faz isso, no mangá, não tem todas essas almas. Não é um momento, aliás, imponente assim. É um momento de comédia. Aqui, ó. Aqui, eu acho que eles vão dar essa adaptada pra fazer. Acho que vai ser o final do primeiro episódio. Eu tô tentando adivinhar aqui. E vai ser um momento assim marcante, imponente. Tanto que eles colocaram essas várias almas aqui pra dar esse ar mais bonito, mais significativo. Como eu falei, esse anime tá investindo muito nisso. Esse estúdio, ele faz bastante esse tipo de efeitos assim pra deixar bem bonitão mesmo. Porque ó, no mangá é isso daqui. É essa cena. É só o Io parado. Ah, então é isso. Você quer ser meu companheiro? E pronto. É uma cena de comédia. Enquanto que o. Aqui vai ser, aparentemente, o final do primeiro episódio. Eu chuto. É um jeito legal de marcar isso. Mas é exatamente a mesma cena. Só que com um teor de comédia. Aqui, ó. Ou melhor, aqui. Oponentes valorosos. Aqui, uma coisa interessante. O Yo, ele, né? Vamos, Amidamaru! E aí vai pra cima do Ren. O Ren tá gritando Basson, que é o espírito guardião dele. Isso aqui é uma cena tirada do próprio mangá. E eu vou começar a comentar aqui como tá muito fiel. A maioria das coisas, por exemplo, isso aqui não tá. Essa cena aqui tem uma outra pegada, então eles já vão dar uma mudada, né? Não tá 100% fiel, aparentemente, mas tá muito mais fiel do que a versão anterior. Porque, pra quem não sabe, a versão anterior de Shaman King tomava muitas, mas muitas liberdades com relação ao mangá. Principalmente em atenuar o conteúdo, porque a Shaman King é muito violento, tem partes muito pesadas, então eles deram uma boa aliviada no conteúdo. E além disso, eles mudaram a história de algumas formas, talvez para caber no número de episódios que eles tinham em mente. E, enfim, tem cenas que eles deixaram de fora, tem cenas que estão completamente diferentes. Essa cena aqui, ó, é essa. Ó, é exatamente essa parte. Um pulando pra cima do outro. Então, essa versão do anime, ela tá muito fiel, aparentemente, porque olha só, aqui, aparentemente, é ainda a luta contra o Ren, porque olha o chão. É o Chukazamae, obviamente, que é esse golpe do Ren que ele dá várias estocadas rápidas de lança. E aí dá pra ver aqui, ó, pegando no chão. E é muito importante essa cena aqui se passar na cidade pra gente continuar tendo essa certeza de que ele vai ser muito fiel. Ele tem a intenção de ser muito fiel. Porque essa luta deles se passa na cidade. No anime antigo, ela se passa no cemitério. O que eu acho que meio que tanto faz, né? Onde se passa essa luta. Porque como eu posso dizer, o cenário onde ela se passa não interfere na história. Tá? O que acontece nessa luta não importa se ela aconteceu no meio da rua, se ela aconteceu no cemitério. Ah, talvez fosse até melhor que acontecesse no cemitério, porque aí as pessoas não veriam, né, as coisas que eles estão fazendo. Aqui um monte de gente vê o que eles estão fazendo e isso não dá em nada, basicamente. O que fica um pouco estranho depois.
porque a história meio que lá pra frente mostra que o mundo descobriu a existência dos xamãs e descobriu a existência da ilha onde está acontecendo todo o encontro dos xamãs e tal, e isso é algo muito grave e muito relevante, sendo que aqui eles já estão meio que mostrando a habilidade de xamã na cidade. Então isso fica um pouco estranho. Enfim, mas mostrando como vai ser bastante fiel, aparentemente. Sonho, Shaman King é muito bacana por isso. Como eu falo, cada personagem tem o seu próprio sonho. Só que diferente, por exemplo, One Piece, que cada um tem seus sonhos, aqui, se o seu sonho entrar em conflito com o objetivo do seu coleguinha, vocês vão brigar, um vai trair o outro. É muito legal essa autonomia que se dá aos personagens. Isso, como eu falei, influenciou muito meu mangá. Aqui temos o nosso querido Horo, o orgulho dos Aino, porque o Horo, ele é um Aino. Um Aino, eu não vou falar muita coisa, porque eu não tenho um grande conhecimento, então é melhor não falar besteira, mas Ainos, eles são uma... Aqui, ó, o Horo. Os Ainos, eles são nativos, são pessoas nativas lá do Japão, né, seriam semelhantes a indígenas, eu imagino. E é isso, eles têm uma cultura muito própria, uma cultura diferente. Se eu não me engano, isso já deu muito problema lá no próprio Japão. E fora o Horo, eu só ouvi falar de um personagem dessa cultura lá em Golden Kamuy, que tem uma personagem, né, que ela é Aino. E o Horo, ele não mostra muita coisa da cultura, eu acho que é meio superficial. Porque quando eu pesquisei um pouquinho a respeito, eu vi que nossa, tem muito mais coisa lá, e o Horo é meio que é só pano de fundo, basicamente. Ele ser Aino, e tipo, tem a ver com o propósito dele, né, o sonho dele, e só. Raríssimas coisas influenciam na história do fato dele ser Aino. Mas enfim, temos o Horo aqui, e temos a roupa vermelha dele, porque na versão que veio aqui pro Brasil, inclusive isso aqui é uma colorização brasileira do mangá. Se eu não me engano, isso aqui não é a colorização original do Japão, porque como foi dividido em dois, os volumes, aqui no Brasil eles tiveram que colorir cenas dos mangás que não estavam coloridas para conseguir fazer a capa. E se eu não me engano, essa aqui é uma delas. As capas número par, elas são capas coloridas exclusivamente aqui no Brasil. E aí seguia a colorização do antigo anime, onde a roupa do Horo ela tinha detalhes em azul, principalmente. E aqui a gente pode ver em vermelho. Enfim, um personagem bem interessante, o Horo. Dao Shi, que, se eu não me engano, significa sacerdote ou sacerdotisa, né? Taoísta, que é da cultura chinesa. É uma filosofia barra religião da cultura chinesa e tem muito a ver com a família do Ren, aquele personagem que apareceu antes. Aqui temos a Jun, a Tao Jun, que é a irmã do Ren. Aqui temos o Pai Long, que eu acho que ele é muito inspirado no Bruce Lee. É a história dele. E aqui, ó, esses, entre aspas, zumbis muito baseados na cultura chinesa. Então, como eu falei, tem várias formas de xamanismo. Várias. Necromancer. Cara, chegamos no Fausto. O Fausto é uma coisa que eu estou muito curioso pra ver como é que vai ocorrer nesse anime. Porque. Aqui também é colorização brasileira, tá bom? O Fausto, ele é um necromancer, né? Ele trata de reviver mortos. Reanimar mortos. Cara, eu tenho muita coisa pra falar do Fausto. Primeiro que aqui temos o Fausto, né? Que ele é baseado no Fausto, uma pessoa chamada Fausto que existiu de verdade. Chama quem tem muitas coisas assim baseadas em coisas da realidade mesmo, que existiu, e ele seria descendente desse médico Fausto, que teria feito um pacto, né, com entidades sombrias assim, o tipo capetão. E ele é o Fausto VIII. E gente, o Fausto, tá, eu fiquei meio confuso com essa cena que ele aparece aí. Porque no mangá,
ele é um dos personagens que eu acreditava que ele tinha tido um redesign. E um redesign muito grande, muito forte. Porque olha só essa cena. Temos o Fausto aqui. E temos essa exata mesma cena aqui no mangá. O visual dele tá completamente diferente. Mas completamente diferente mesmo. Mostrando como o Takei ele mudou drasticamente o visual. Mas olha a composição toda, como tá idêntica ao mangá. A pose dos túmulos, da grade ali, as árvores atrás, tá tudo muito parecido. Até a pose do próprio Fausto em si. Até a foice dele mudou. Ou a arma dele. Como ela tá diferente da versão final. Então, o Fausto ele sofreu um redesign. Aparentemente, é o que tudo indica, né? Só que, nesse mesmo trailer, aparece a suposta antiga versão do Fausto. E no omake do mangá aparece o Fausto lutando contra essa versão antiga dele. Contra esse personagem que parecia muito ele antigamente, o visual dele antigamente aqui no mangá. Então eu fico muito confuso com isso. Se talvez é o antigo design do Fausto mesmo, só que aí o Takei meio que transformou esse antigo design num outro personagem depois. Vai saber. Ou eram dois personagens desde o começo e eu que tô errando aqui. E além disso, o Fausto, gente. O Fausto, ele tem uma luta aqui que eu acho, pra mim, é a luta mais violenta que tem Shaman King inteiro. Que é aqui no volume 10 brasileiro e o volume 5 japonês, na versão antiga, tá? Nas vários relançamentos de Shaman King, isso muda, né? A numeração. Enfim, pra mim ele tem a luta mais sangrenta, mais brutal, mais violenta do anime inteiro. Sério, envolve fratura exposta, envolve esfolamento de pessoa viva. Nossa, é muito dark essa luta. É muito forte. E o anime antigo, ele deu uma censurada hard nessa luta. Não apareceu uma gota de sangue. Sério, censuraram enormemente essa luta. E eu tô muito curioso pra saber o que vão fazer nessa versão do anime. Porque eu não me lembro. Falaram o horário que vai passar o anime, mas eu não me lembro se. Eu não sei se é um horário que lá no Japão é um horário considerado cedo, ou que é pro público mais jovem, né? Ou é um horário pra adultos. Porque dependendo do horário, isso vai influenciar. Por exemplo, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, a versão de 2011, é 2011, né? O anime mais recente. Ele passava num determinado horário, no começo, tanto que as cenas eram mais light, eles censuravam algumas coisas mais fortes. E aí depois, quando começou a ficar mais violento, eles mudaram para um outro horário, acho que pra poder mostrar mais violência. Mas enfim, então eu não sei o que vão fazer com o Shaman King. Se alguém tiver informação se o horário que vai passar essa nova versão, ela é um horário assim pra pessoas, né, uma faixa etária menor, a gente já pode esperar uma certa censura aí. Porque até agora, pelo que eu vi no anime, não apareceu nenhuma grande violência. O que talvez já seja um indício de que não teremos muita violência. Porém, pelo menos aqui nessa cena do nascimento daquele bebê, que vai ser muito importantíssimo para a história, temos sangue. Isso era uma coisa que praticamente não tinha no anime antigo. Quer dizer, falar que não tinha é errado, porque tinha. Mas é muito raro. Tinha uma ou outra gota ou filete de sangue, assim, muito raro. Acho que nessa cena nem tinha, se eu não tô enganado. Posso estar errado, não lembro exatamente. Mas tem sangue na versão antiga, só que, tipo, é contado nos dedos de uma mão quanto aparece, de tão mais leve que era. Então, como nós temos sangue aqui, talvez eles mostrem violência, nem que seja uma violência um pouco mais velada, porque o que eu não gostei do anime antigo é que eles censuraram totalmente a violência da luta contra o Fausto. Só que dá pra fazer violência de uma forma, tipo, que seja, né? Nossa, você vê que aquilo é muito violento, mas é de uma forma meio disfarçada. Quer um exemplo? O filme do Batman, do Cavaleiro das Trevas. A cena do Coringa, né, e do Lápis. É uma cena violenta, só que você não vê sangue nenhum. Só que, do jeito que é filmado, você fica, meu Deus,
Você entende o impacto, você entende a violência, só que não é espirra sangue na sua cara. Então, dá pra fazer isso. Dá pra fazer de uma forma elegante, digamos assim, a violência. Então, talvez eles façam isso aqui. Eles não mostrem, por exemplo, ah, uma cena de uma perna sendo aberta e você enxergando todos os detalhes dentro daquela perna. Uh, Enfim, talvez eles não façam isso dessa forma, assim, tão explícita. Eles deem uma mascarada no que tá acontecendo. Enfim, eu tô muito curioso pra essa cena. Muito curioso pra essa luta mesmo. Situações desesperadoras. Aqui temos mais um indício que talvez o anime ele realmente tenha muitas cenas estáticas, infelizmente. Porque essa cena aqui é a cena do mini arco do Lagartixa, ou Tokagero, que ele possui o Ryu, enfim. E essa cena é uma cena estática, uma cena que o Ryo é atingido. E aparentemente a gente vai ter muitas cenas estáticas desse tipo, o que é meio triste. Não vou procurar essa cena no mangá, ou eu vou? Tá aqui, eu acho que eu já vou achar essa cena aqui, ó, no mangá. Tá, porque eu meio que. Eu já li tanto o mangá de Shaman King que eu meio que já sei onde é que tá cada cena dessas. Não, não tá nesse volume, tá no volume 5 essa cena. E aí eu posso aqui, ó, mostrar pra vocês. Estão vendo? É a mesma cena. E é uma cena estática. Talvez isso se mantenha na versão final ou talvez não. Porque tem animes que eles, pro lançamento do trailer, eles mostram de uma certa forma, com uma animação até às vezes meio fraca, só que é só pra dar tempo deles poderem fazer, né, terminar a animação todinha. E no anime, assim, quando lançar de vez, tá mais bem trabalhado, a animação tá mais bonitinha e tal. Talvez seja o caso, ou talvez não. Pelo histórico, eu não acredito muito, porque o histórico desse estúdio é que ele faz animações assim realmente bem na média, só que com muitos efeitos. Olha o efeito de iluminação aqui. E como eu estava falando antes, eu achava que seria bom eles darem uma investida boa em Shaman King, porque Shaman King tem muito potencial de ser uma franquia, sabe, que pegue assim geral se eles souberem trabalhar. Sério, ele pode ser um dos grandes animes dessa geração aqui, que a gente tá vendo. É só saber trabalhar. E a Kodansha parece estar bem disposta a isso. O Man tá gritando, né, pro Yo que ele é amarrado. Porque ele é amarrado aqui, porque ele é usado de refém nessa cena. E aqui temos a primeira aparição do Shodó, do Takei e a Ana. Ó, Ana, Ai e Tako. Depois da luta contra o Fausto, inclusive, aqui que o Yo. Não é da luta contra o Fausto. Eu tô me equivocando. É da luta contra o Ren. Né, da primeira batalha contra o Ren. E aqui temos a Ana, que ela é a futura esposa do Shaman King. Isso é uma coisa bem interessante em Shaman King, que, como eu falei, o Takei tentou fazer coisas bem diferentes, principalmente no começo, pra franquia. Então aqui, o protagonista, ele já tem uma futura esposa, já tem uma noiva. E já tem uma noiva, já começa com uma noiva, sendo que a gente não costuma ver algo do tipo, né? Em animes, a gente sempre fica tipo, será que eles vão ficar juntos no final? Fica naquele chove não molha. Aqui não, eles têm uma relação, eles são noivos. E eu acho bacana que isso vai ser trabalhado na história. A história deles dois é muito bonita. Tenho aqui a imagem para representar. Eu falei que esse vídeo ia ser grande, gente. Eu corri para pegar as informações. Aqui. Nesse volume, a história deles, ela é mais abordada e é muito bonita. A construção toda da relação dos dois é muito legal e tem um ou outro momentinho romântico entre eles. E isso é muito bacana. É uma coisa que a gente não costuma ver sendo trabalhado. Então, se vocês gostam de ter o personagem aí, sabe, ter o romance concretizado, eles terem uma relação, tá aí, ó. E num shonen. Uma coisa rara. Destruição em massa, Salvador, que tem muito a ver com o Shaman King, isso daqui. Porque, pra quem não sabe, eles vão até explicar aqui, quando passa Arago, a estrela que anuncia
o começo do novo Shaman Fight. Shaman Fight é o torneio que vai decidir o próximo Shaman King. Shaman King é meio que o salvador da humanidade. Que eles falam que durante a história da humanidade sempre houveram, né, principalmente na época em que tá havendo muita destruição em massa, tá havendo muitas guerras, muita doença, muito não sei o que, tá um caos o mundo, o Shaman King chega pra apaziguar tudo, para ser o salvador e conduzir o mundo para a salvação. E é aqui, ó, dizendo que é Rago, a estrela que anuncia isso. Essa cena aqui, não lembro exatamente do volume, mas uh, aqui Shaman King meio que começa pra valer. Porque esse torneio, gente, é o maior torneio que eu já vi num mangá e num anime. Porque esse torneio, ele começa nos primeiros volumes da história. Acho que é no volume 5 ou 6. Volume 6 ou 7, isso. No volume 6 ou 7 começa esse torneio. E ele vai até os últimos volumes do mangá. É um torneio enorme, gigantesco, com muitas fases, com muitas reviravoltas. Então é o maior torneio que eu já vi num anime e mangá. E porque se trata de definir o Shaman King. Esse torneio vai definir o próximo Shaman King, então faz sentido ele receber muita atenção. Mas é um anime inteiro praticamente de um arco de torneio. E aqui mostra que a cada 500 anos, ó, e aí a destruição em massa, né, os ciclos de destruição em massa. Olha a Jun aqui de novo. E olha uma coisa legal, esse anime tá sendo tão aparentemente fiel ao mangá que ele tá trazendo até visuais do mangá que a gente nunca tinha visto no anime antigo. O anime antigo meio que pegava o visual padrão dos personagens e mantinha ele durante o anime inteiro. Rarissimamente eles trocavam de visual. E no mangá eles estão constantemente trocando de visual os personagens. Inclusive aqui, ó, esse visual aqui da Jun, com essa roupa com esse dragãozinho aqui, nunca tinha aparecido no anime antigo e aparece no mangá. Eu adoro essa capa super espalhafatosa do Ren. É uma vibe muito Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! Tem roupas super espalhafatosas, tipo aquela capa do Kaiba. Eu adoro essa capa aqui, porque ela, meu Deus, olha, ela é muito não prática. Não dá nem pra ver direito ao redor de tão grande que é essa gola aqui dele. Ai, ai. E aqui temos o cavalo de batalha, né, do Ren. Ele é importante, ele usa ele durante a luta. Enfim. E aqui, os personagens. Essa aqui é uma cena muito emblemática da história. Vários personagens importantes para a história. Peraí, eu tenho que achar essa cena. Eu acho que é aqui, no volume 6. Porque vários personagens emblemáticos pro mangá aparecem já. Aqui, é verdade, aqui ó. Ó, é exatamente essa cena aí. Só que tem mais gente aqui, os parceiros do Ryu, nessa imagem. Enfim, vários personagens importantes do mangá aparecem nessa cena em que eles estão falando sobre a estrela. Peraí, o Io tá com uma certa roupa aqui, uma camiseta, e aqui ele tá como? Ah, tá com uma camiseta. Mas tiraram o emblema dos Asakura. Eu tô curioso se eles vão manter o emblema dos Asakura. Porque o emblema da família Sakura meio que parece com uma determinada planta, sabe? Uma determinada planta que as pessoas usam aí pra... Uou! Vocês sacaram. Então, eu não sei se eles vão manter o emblema da Sakura. Mas é isso, é essa folhinha aí. Tanto que na época que eu lia, muita gente fazia piada nisso. Nossa, é por isso que o Io, parece que ele tá sempre de boa, assim. Ai, ai. Enfim, já tiraram aqui os emblemas da Sakura. Aqui, eu acho que talvez sejam os Pati. Que os Pati, eles são a aldeia, né, indígena. São nativo-americanos, aparentemente, se não me engano. Que tem tudo a ver com o Shaman Fight e a decisão do próximo Shaman King.
na cultura deles que meio que se encarrega de sediar esse torneio. Aqui, ó. Temos a imagem. E eu acho que são os Pati, porque tem algumas características deles, que aqui visuais que combinam com outros personagens, né? Patis que aparecem mais pra frente. E principalmente por essas duas meninas aqui, ó. Tem uma aqui atrás e outra aqui, que elas são gêmeas, aparentemente. E aqui dá pra ver melhor, como elas são muito parecidas. E tem duas personagens na aldeia dos Patis, que é, acho que é Lip e Rap, que são gêmeas e que elas estão presentes em várias cenas envolvendo os Patis. E Pati é a pronúncia do anime antigo. Não sei se essa pronúncia é correta mesmo. Mas enfim. Então, por isso eu acho que isso aqui são os Patis. Principalmente por causa das gêmeas aqui. Porque elas são bem emblemáticas. Inclusive na luta do Yo contra o Horo, elas estão assistindo junto com o Goldivan. E aí aqui temos outras aparições. Deixe-me ver. Caramba, é o Hetseb e a Seirarme. Meu Deus. Hetseb, a Seirarme e o Golem. Olha só que bacana. Esses personagens aqui, eles aparecem no anime antigo. Infelizmente eu não peguei a imagem aqui pra vocês. Mas tem gente que acha que eles não aparecem. Eles aparecem em uma cena do anime antigo. Só que uma cena muito rápida. Eles são parte do cenário ali. E eles têm cores completamente diferentes das cores originais deles. Deixe-me ver se eu consigo encontrar aqui a imagem original deles. Que eles aparecem numa capa de mangá. É muito mangá, gente. Talvez eu não encontre. Mas enfim. Eles são personagens que eles não eram abordados no anime antigo. E aqui, obviamente eles vão ser porque eles são personagens bem importantes para uma certa parte da história. Mas é mais pra frente. Não vou encontrar agora. É muito mangá. Tá aqui, achei. Aqui, Hetseb Seirarme. Aqui, ó. São esses daqui. Ó, volume 43 da edição brasileira. E aqui já mostra eles aqui no começo. No mangá original, quando aparece essa cena, deixa eu ver como é. Olha aqui, um novo redesign. Outro redesign. Aqui, ó. Essa mesma cena. Bora, foca, 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 foca. Meu Deus, aqui, ó. Foca no meu dedo, foca no mangá. Caramba. Não sei se vou conseguir mostrar. Tá aqui, pronto, tá focando. Estão vendo aqui? Como é completamente diferente. Eu achava até que podia ser o Chocolov. Uma primeira ideia de Chocolov do Takei. Porque, né, parece o cabelo do Chocolov. Enfim, dá pra ver que foi um redesign que estão totalmente diferentes. Mas tem o Golem aqui já, ó. E tem a ideia de ser duas crianças. Então, isso é o que me deixa mais confuso ainda com relação ao redesign do Fausto. Porque tem uma cena aqui, ó, que mostra o design anterior dele. E aí eu fico muito confuso. E parece, na verdade, que é até na Grécia, na Roma Antiga, esse cenário. Enfim. Continuando aqui. Hetsep Seirarme. Mas, como vocês podem ver, isso aqui está sendo extremamente fiel. Aqui tem alguma outra cultura, não sei se são os Ainos, acho que não. Mas é alguma outra cultura. Aqui temos a Tamal, o Ponte, o Conte. Meu Deus! O Ponte aqui. Sim, isso aqui é o que você pensa que é. Eu vou falar dele mais tarde. E aqui temos o Mikihisa. No anime antigo ficou Mikirisa, mas é Mikihisa. Que é um cara aí que vai ser bem importante depois. A máscara dele mudou. Teve o redesign também. Olha aqui como era a máscara dele antigamente. Parecia muito mais com um pássaro. Mais ainda como é essa versão atual. Bora, foca. Câmera, foca. Peraí, tem que focar aos pouquinhos. Isso, tem que ir aproximando aos poucos. Ó, como era a versão anterior dele. E da Tamal.
E aqui temos acho que é Kana o nome dela. E temos o trio aqui do time Flor, que são as bruxas. Shaman King. Tem a Marion, tem a Mate, acho que é Mate o nome dela. Que são essas daqui. E elas são muito queridinhas do Takei. Porque elas aparecem em Shaman King desde o primeiro capítulo. Ué, como assim? Você não se lembra delas no primeiro capítulo de Shaman King? Então eu vou mostrar pra você. Elas aparecem desde a imagem dupla do primeiro, ó, capítulo 1. Estão vendo? E olha elas aqui. São as três aqui, ó. E já mostrava até a habilidade da Kana. É Kana, se eu tiver errado, podem me falar. Que tem a ver com a fumaça. Mas enfim. Aqui, ó, as três. Com design praticamente idêntico. Eu acho incrível que elas mudaram muito pouco o design. Só um detalhezinho aqui, outro ali, mas elas permaneceram basicamente com o mesmo design do começo ao fim. E elas estão desde o primeiro capítulo. E sendo que aqui nesse primeiro capítulo, não tem quase ninguém importante fora o Io. Tem a Tao Jun, a irmã do Ren. Foca, 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 foca. A Tamal, o Mikihisa. O design dele aqui. A Ana e o Io. Tipo, é sério que elas são tão importantes que você tinha que mostrar logo no começo? É meio esquisito. Se alguém tiver informações, pode colocar aqui embaixo. Eu sempre fiquei curioso de por que parece que o Takei gosta tanto delas. Talvez ele tivesse pensado que numa ideia pra elas, só que ele mudou no decorrer da história. Isso pode acontecer. Eu acho que isso aconteceu muito aqui em Shaman King, que ele pensou uma certa ideia pra certos personagens, mas mudou no decorrer da história. E aqui temos o antigo design do Fausto, aparentemente. E depois, como eu falei, no mangá, no Omake, no capítulo especial, aparece o Fausto lutando contra esse cara. E aqui é um caso curioso. Curiosíssimo. Esse cara aí. Porque eu achava que a versão dele... Que esse cara, na verdade, era uma primeira versão do Takei da... Ai, meu Deus. Dos Gandara. Né, da líder do grupo Gandara. Cadê? Volume 6. Gente, perdi o volume 6 aqui. Ah, tá aqui. Do grupo Gandara. Porque ela tem essa mesma estrutura na cabeça. Só que aí tem esse cara aqui, ó. E ele aparece no mangá. Só que eu achei que eles iam mudar isso, assim como eles mudaram o Hetsebe Seirarme. Só que não, eles deixaram esse cara. Talvez ele seja um antecessor da líder dos Gandara. É possível. Porque eu achava que isso aqui era um redesign. Olha só o boss, que legal. O Zen e o Ryo. Eles tiveram um design muito alterado no antigo anime. Sério, principalmente o Ryo. Eu acho que esse aqui é o Ryo, né? Eles tiveram um design muito alterado no antigo anime. Não sei se é porque eles são baseados numa dupla de verdade, de cantores, segundo o mangá. Eles são baseados numa dupla que existe de verdade. E talvez o visual fosse parecido e eles não queriam ter problemas com direitos autorais e eles mudaram no antigo anime. Talvez, não tenho certeza. E aqui temos o Horo, né? Aqui, ó, com uma roupa bem característica do Zaino. Aqui temos o... Muita gente disse que o Io tá com cabeção nessa cena. Gente, os personagens de Shaman King, eles não são muito proporcionais, eles têm um cabeção. Em várias cenas do mangá, você vê que é muito exagerado isso. O Salvador é o Shaman King. Netflix, 2021. Ufa, e aqui acabamos a análise do trailer. Então vamos... Opa, meu Deus. Eu mostrando aqui a pasta com as imagens. Olha só os bastidores. Aqui está. Temos também esse pôster que foi liberado, que tem vários personagens. Vários. O Io, a Ana, o Manta, o Ryu, o Lagartixa, o Horo, a Kororo,
Fausto, Espírito do Fogo, Raul, Ren, Basson. E olha só, mostra gente muito lá pra frente. Tipo, o Shamash, o Marco, a Jenny. A Jenny, o que vocês acham? Quem leu, quem conhece a personagem, será que vai ter a fechadura? Será que vai ter sabe, a, a fechadura do cinto de castidade dela? Porque ela tem um, ela é uma adolescente, ela tem um cinto de castidade e tem uma fechadura bem naquele lugar. E eu sempre achei isso bizarro. E o Takei já fez piada com isso em Shaman King. No antigo anime eles censuraram isso. No antigo anime eles não mostraram a fechadura. O que vocês acham? Será que vão censurar aqui também? E aqui, a aparência dos anjos. Uma coisa muito interessante é que os anjos em Shaman King, eles têm uma aparência muito robótica. Anjos e demônios, principalmente. Até o demônio, por exemplo, com quem é o antepassado do Fausto, fez um pacto e tem uma aparência meio robótica. Então eu acho isso curioso, essa representação. E aqui temos o grande espírito, que é muito importante. Enfim, não tem muito pra falar aqui. Olha o design novo do Chocolove aqui, sendo mostrado novamente. Ele com a roupa de batalha dele. Uma imagem do Yo. Aqui temos algumas imagens que foram liberadas aqui no perfil oficial do Twitter, que eu acho muito bacana aqui, que é de visuais do anime para os cenários. Olha que legal. Cenários de Shaman King em geral são bem marcantes. Aqui, a versão antiga do anime. Eu, sinceramente, para a maioria dos personagens, eu prefiro um antigo traço, porque ele parece ser mais único, mais diferente. Esse novo traço, que é o traço do Takei mesmo, que ele adquiriu com o decorrer do mangá, é um traço que soa mais genérico, que a gente costuma ver por aí. Esse traço anterior, ele tinha mais personalidade. Mas, não quer dizer que tá ruim o antigo. Só acho que esse design antigo ele era mais marcante ainda. E ser marcante, gente, com relação à obra, mangá, essas coisas, é muito importante. Isso faz com que a sua obra seja até mais reconhecida, fique mais na cabeça das pessoas, tenha uma identidade mais única. Tipo One Piece. Aqui temos versões novas de antigas capas do mangá, dos mangás. E aí, se eu encontrar aqui, eu posso mostrar pra vocês. Vejamos 15. Tá, 15, 16 e 17. Vejamos aqui se eu consigo encontrar essas capas. Nossa, gente, esse vídeo só está sendo possível porque realmente tinha várias informações que estavam lá compiladas só para eu pegar devido aos perfis que eu falei. Aqui, ó. Versão anterior. Esse aí da direita, esse aí da esquerda de vocês é o relançamento, né, do mangá. Aqui, olha a diferença do traço antigo pro traço atual. Até que mudou muito de traço. Aqui mais visuais, aqui é do hospital. Tem algumas cenas importantes que se passam aqui. Aqui é do boliche, é muito do arco do Lagartixa, ou Tokagero, né? Aqui um pôster do anime. Eu achei esse pôster um pouco poluído. E é da hora, mas achei meio poluído. Uma coisa, quando você faz uma ilustração, gente, é bom que você consiga destacar bem os seus personagens. Que você consiga deixar eles, sabe, as informações ali bem compreensíveis. Isso é vital no mangá e em ilustrações. Então isso daqui eu acho que tem um pouco falta um pouco de contraste aqui no Ren e no Yo para destacar eles mais do resto. Eu mostrei isso aqui, por exemplo, pra minha noiva, que ela não é um fã de Shaman King, e ela, meu Deus, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Então eu acho que aqui exageraram um pouco nos efeitos. Mas da hora. Eu, que sou fã e entendo o que tá acontecendo, nossa, eu queria ter isso aqui na minha casa. Isso aqui é legal. Esse visual aqui, que é o melhor, essa imagem que eles lançaram para comemorar o Ano Novo. Porque tem uns omakis de Shaman King que se passam no Ano Novo. Inclusive eles tiveram animação. Talvez vocês não saibam, mas na época do anime antigo, teve omakis de Shaman King, que são capítulos especiais que saem no final do mangá, que foram animados. Não foram dublados para o português, mas eles foram animados. Inclusive, tem uma animação do mangá anterior do Hiroyuki Takei, o Butsuzone, que aparece nesses omakis. É muito da hora. E aqui alguns visuais de personagens, tem a Tao Jun.
Tá praticamente idêntica Mas é sério? Peraí. É sério, eu tinha esquecido disso. Que só porque ela é chinesa, tem um panda no vestido dela. É sério isso? E tem um dragão, obviamente, porque ela é chinesa. Então, olha, gente, tem que ter um dragão, porque ela é chinesa. Acho isso muito óbvio. O Li Pailong. Também praticamente idêntico o design original. Temos o Ponte e o... Cadê o Conte? Eu vou falar logo dos dois. Gente, tem esses dois personagens aqui, o Ponte e o Conte, que eles são personagens que eles são muito, como o próprio mangá define, muito baixaria. Eles fazem muita piada com conotações sexuais, eles fazem muito... Eles são muito... ah, são personagens muito escrotos, né? Então, ó, eles não são muito amigáveis. E eu acho bizarro, principalmente esse aqui, o Ponte, que ele tem esse detalhe aqui. Sim, isso daqui é o que você está pensando. É as partes baixas dele. Que tem piada explícita com isso. Inclusive, ele usa o testículo dele pra prender o Manta. Ele envolve o Manta e prende ele em uma certa hora. E o Manta reclama do cheiro, reclama que tá abafado, do suor. Eu fiquei, meu Deus, que explícito isso, gente. E eu acho que isso só é possível porque ele é um tanuki. E na cultura japonesa, pelo que eu pesquisei, os tanukis eles são muito representados com as partes baixas deles à mostra e enormes assim. Porque, pelo que eu pesquisei, se eu estiver enganado, vocês podem colocar aqui embaixo. Os tanukis, principalmente as estátuas de tanuki que geralmente tem em mangás e tem nas casas das pessoas, geralmente é pra trazer boa sorte, pra trazer coisas boas, tipo prosperidade, dinheiro, enfim. E aí cada parte do visual do tanuki representa uma coisa. E aí as partes baixas deles representam a fertilidade, se eu não me engano. Enfim, só que depois, pelo menos no mangá e no anime, no anime anterior, desde o começo eles não mostram isso daqui, eles deixam ele com esse visual de fralda, mas tanto no mangá quanto no anime, ele fica com esse visual aqui depois, né, no mangá de vez em quando, no anime desde o começo, no anime anterior desde o começo. E os dois, uma coisa que deixa eles com mais cara de baixaria, mais aspecto de baixaria, é que o nome deles, segundo o próprio mangá, inclusive na parte da história do Yo e da Ana, é explicado que o nome deles é uma alegoria ao órgão reprodutor masculino. Porque, ao contrário, são jeitos diferentes de se referir a esse órgão. Pois é. Enfim. Essa imagem aqui, se eu não me engano, é da primeira aparição deles. É justamente na primeira cena que eles aparecem. E essa daqui é de um capítulo Omaki. Nossa, só pra vocês verem que eu leio tanto Shaman King, releio o mangá original, que eu sei. Isso aqui é de um capítulo Omaki de piadinha entre os dois. E é isso. Não sei se eles vão atenuar as piadas com eles, mas enfim, Amida Maru, design igual ao original praticamente. Uma curiosidade, no anime anterior, no começo, ele era chamado só de Maru. Só isso, era só Maru. Não colocava um Amida. Isso é importante porque é o estilo dele, né? É estilo Amida. Fausto. Uma coisa curiosa do Fausto é que ele tem essa pele transplantada aqui, que por algum motivo ela é azul ou cinza, dependendo da versão do anime. Na versão que trouxeram aqui no Brasil, isso aqui é a colorização brasileira, tá? Eles interpretaram como uma pele mais escura. Mas uma pele. Eu acho que eles queriam que parecesse mais pele. Eu nunca entendi por que é azul ou cinza isso daí. Talvez seja pra dar uma sensação mais de Frankenstein. Sabe? Mais de cientista louco. Porque o Fausto tem essa... Porque ele é um doutor. Então, talvez querendo dar essa questão de doutor, já que é meio que um enxerto de pele. E... porque, se eu não me engano, isso não tem explicação no mangá. É só tá ali pronto. Se alguém tiver mais informações, pode colocar aqui. O rei.
com o visual dele. Ele aparece nesse visual no primeiro anime. De vez em quando ele tá assim. Eu nunca entendi se é só o visual dele mesmo ou se é alguma escola, sabe? Que ele estuda. Porque tem esse símbolozinho aqui. Temos o Manta, ele é baixinho assim mesmo ele tendo 13 anos. A Perica, a irmã do Horo, que também é do Zaino. O Lagartixa, ou Tokagero. Ele é verde assim mesmo. Provavelmente para representar uma lagartixa. E inclusive isso aí é o símbolo aqui, ó, do capacete dele. Temos o Horo. Como eu falei, ó, mudaram um pouco o design dele aqui para vermelho. O Ryu, praticamente a mesma coisa do anime anterior. Tá idêntico. Basson, uma curiosidade, esse aqui é o espírito guardião do Ren, um guerreiro chinês. Uma curiosidade, essa cara aqui veio do mangá. O Basson ele é mais expressivo no mangá. No anime não deixaram ele muito expressivo. Mas no mangá ele faz, principalmente no primeiro encontro do Io e do Ren, ele faz algumas caras e bocas. Essa aí, por exemplo, se eu não me engano, é a primeira vez que ele foi tomar uma surra do Ren. E o Basson, aqui ó, o Ren usou o Chukazamai nele. Aqui ó, como vocês podem ver, é exatamente a mesma expressão. Então talvez eles sejam mais fiéis até nesse ponto de... É o que eu tô falando, esse anime aparentemente está muito mais fiel. Muito mais. Mas eu tenho uma coisa com relação a esse anime. Tenho uma dúvida. Será que eles vão ser fiéis, tipo 100%? Eles vão meio que só colocar o que tá aqui no mangá, no anime pronto? Eu pergunto isso porque depois o Takei, ele lançou várias histórias que complementam a história principal. Ele lançou, sabe, extras assim da história de vários personagens, informações que vieram depois e são canônicas. Será que eles vão pegar esse depois e colocar aqui já na história que já passou? Eu fico com essa dúvida. Eu acharia interessante se eles fizessem isso, pra ficar mais completo. E, sei lá, eu acho que a melhor coisa a se fazer, já que tem esse material disponível, e a Kodansha tá fazendo questão de lançar cada vez mais desse material. Desses spin-offs, desses especiais, enfim. Cada reimpressão de Shaman King, principalmente. O Mosuke. A dublagem anterior chamou ele de Mosque. Quase como se fosse mosca, porque o nome dele é Mosuke. E aí, tipo, Sasuke podia ficar... Epa, rapaz. Pera aí, que eu tirei. Ai, caramba. Fiz besteira. Eu tirei aqui da posição. Pronto, tá aqui. Porque eu acabei mexendo no próprio programa, em vez de mexer na imagem em si. Tá aqui. Mosuke. A versão anterior colocou Mosque. Ai, Lizerg. Tá bem parecido. Eu acho que a capa dele é um pouco diferente de detalhe, mas bem de leve. Mas ele tá bem parecido. Ele é um personagem que também sofreu mudanças com relação ao design original dele. De leve, assim, mais na parte do cabelo dele. Ele tem um visual um pouquinho diferente. Deixa eu ver, acho que aqui pelo volume 19 ou 20, que mostra ele aparecendo pela primeira vez. Aqui. O design dele é um pouquinho... O cabelo é um pouquinho diferente, ó. Ele tinha um cabelo repartido no meio. A franja dele não ficava, tipo, com essa mecha no meio. Era mais repartida. E, ó, e tinha mais detalhes na roupa. Eles deram uma simplificada aqui. Provavelmente pra facilitar a animação. E no antigo anime, colocaram o nome dele como Rezelg. Quando na verdade, ó, dá pra ler aqui Rizerug. Algo mais próximo, que imagino principalmente por causa da escrita do nome dele, seria Lizerg, a pronúncia do nome. E não Rezelg. Rezelg de Zerg, a versão anterior. Esse aqui seria meio que Lizerg Daivel. Alguma coisa do tipo. Ele é... ele vem de Londres, se eu não me engano. Kororo. Tenho algo a dizer a respeito da Kororo. Kororo é o espírito guardião do... É uma Koropokuro, espírito guardião do Horo. Dá pra ver aqui, ó, indícios de
daqueles detalhes, né, da cultura do Zaino. E eu tenho uma coisa a dizer sobre ela. Ela é uma personagem que ela vai ter um desenvolvimento mais lá pra frente. No antigo anime não chegava nessa parte, mas lá pra frente ela tem um desenvolvimento. E essa cena aqui, se for a cena que eu tô pensando, se eles colocarem isso no anime, isso não vai fazer o menor sentido. Porque dá muito pra ver que o Takei, a Kororo, é uma das personagens que o Takei mudou de ideia. Ele mudou a história dela depois. Porque ela tem um desenvolvimento depois, que vai se aprofundar na história dela. Só que, meio que essa cena aqui não poderia aparecer pra esse desenvolvimento fazer sentido. Porque essa cena aqui é uma cena desse volume aqui. Eu vou até mostrar a exata cena. Aqui, ó. É essa parte aqui. Estão vendo? Basicamente, nessa cena, ela se apaixonou pelo Manta. O nosso, né, personagem baixinho lá. E isso não faz sentido. Porque a história dela que aparece depois envolve, digamos, um interesse amoroso dela. E não faz o menor sentido ela tá se apaixonando pelo Manta aqui. Sério, se quem conhece a história dela, quem vai ler depois, sabe que isso aqui é uma grande incoerência. A não ser que eu esteja interpretando errado. A não ser que isso aqui tenha sido colocado só pra essa parte do visual. Então, sei lá, o que vocês acham? Tamal, bem parecida com o anterior, eu acho. Uhum. Se eu não me engano, a dubladora dela aqui no Brasil era a voz da Tomoyo do Sakura Card Captors. Chocolove, já comentei sobre, né, o visual dele. Eu achei curioso, aliás, de Chocolove, que mantiveram duas coisas nele, nessa mudança de visual. O umbigo, que o umbigo dele serve pra uma única cena, tem relevância em uma única cena na história inteira. E mantiveram mesmo assim. E o nariz dele. Porque tem. Volta e meia tem uma piada do Ren espetar o nariz dele. Tanto no anime antigo quanto no mangá. Então mantiveram o nariz dele, acho que por conta disso. E o umbigo também. Já falei do Ponte do Conte. E aqui voltamos aos personagens. E aí, ufa, pra finalizar, vou ler aqui algumas das notícias a respeito. Chama quem que saíram, que foram confirmadas. Aqui é ao vivo, gente. Enfim, então vamos lá. Sobre a Netflix, vou ler direto aqui, ó, da Pousada Fumbari, gente. Até recomendo. Aqui, ó. Vamos lá. Recomendo, recomendadíssimo. Sério. Porque eles compilam lá as informações, eles traduzem, então. Recomendando já pra vocês. Sobre a Netflix, tá tendo várias informações sobre o anime na plataforma. No Japão, a Netflix fará a estreia uma semana antes da data de transmissão na TV. Não significa que será assim mundialmente. E já tem a sessão do anime na Netflix Brasil, mas sem nenhuma informação. Olha aqui, ó. Shaman King na Netflix Brasil. Será que vai vir com dublagem? Será? Tem gente especulando que talvez venha com a dublagem antiga. Ah, deixa eu ver aqui, tem uma informação. Netflix adquiriu o remake de Shaman King. A plataforma de streaming acabou de divulgar em seu canal no YouTube o trailer do anime, que chega na plataforma ainda esse ano. E aparentemente vai chegar em dia 1º de abril. Aniversário do Usopp. E aí, tem gente pensando, conjecturando que talvez tenha uma dublagem em anime. Uma dublagem em anime já, uma dublagem nessa versão. Mas, será que seria a antiga dublagem? Não se sabe. A dublagem antiga, gente, ela tem 20 anos. É muito antiga. Antiga pra caramba. Deve ter algum dublador aí que até, sei lá, diminuiu a quantidade de dublagem dele, porque tem dubladores aí que eu nunca mais ouvi. Aqui, tem dublador que chama quem que eu nunca mais ouvi. Aqui de uns anos pra cá, em nenhuma dublagem, ou pelo menos eu não esteja procurando no lugar certo. Mas dublagem de anime especificamente, tem dubladores aqui que faz tempo que eu não ouço a voz deles. O do Lizerg, por exemplo, nossa, faz muitos anos que eu acho que ele talvez tenha parado de dublar. Se eu estou enganado, coloque aqui embaixo. Enfim, o Raul, ou melhor, o Raul não, o
O Ren é dublado pelo Fábio Lucindo, ele andou um tempo afastado da dublagem, mas voltou. E tá dublando Bakugou em Boku no Hero. E, enfim. O dublador do Horo era é o dublador do Gohan adulto em Dragon Ball. O Yo é o mesmo dublador caramba, do Joey de Yu-Gi-Oh! E aqui tem uma coisa interessante. Faz uns 3, 4 anos que saiu um filme de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Dark of Dimensions, alguma coisa do tipo. É muito legal, aliás, é a continuação da história original. E ele teve uma dublagem aqui no Brasil e eles conseguiram trazer de volta as vozes clássicas. Eu fiquei impressionado com isso, é tão gostoso de assistir, sério. Vamos trazer esse filme. Tipo, caramba, vale muito a pena ver as vozes clássicas. Mas então, tem uma dublagem clássica lá de Yu-Gi-Oh! E trazem o dublador do Yo de volta pro Joey. E, cara, conseguiram trazer praticamente o elenco principal todo de Yu-Gi-Oh! De volta. Será que conseguiriam fazer isso com Shaman King? Olha, eu acho que talvez com os personagens principais fosse mais fácil e deixar os secundários com outras vozes. Porque a dublagem anterior, apesar dela ter vários erros de tradução, as vozes, a escolha das vozes dos personagens é quase unanimidade pelas pessoas que são fãs de Shaman King, que elas ficaram muito boas. São ótimas escolhas de vozes para os personagens. O dublador do Manta, aliás, e tinha uma vozinha fina no começo, né, naquela época, mas ele é o dublador do Kurapika, de Hunter x Hunter, da versão antiga do anime. Enfim, eu acho que tem mais chance deles trazerem uma dublagem nova, assim, totalmente nova, porque, por exemplo, ou totalmente nova, ou eles mudarem vários dubladores. Temos o exemplo de One Piece. One Piece, ele teve uma redublagem, mas nessa redublagem, só um personagem principal manteve a voz, que foi o Sanji, que continua a voz do Wendell Bezerra. E tem uma personagem, a Nami, ela tem uma nova... Não, a Robin. Ela tem uma nova dublagem, uma nova voz, só que essa voz nova, ela fazia a Nami na antiga dublagem. Então, deve ser possível trazer um ou outro dublador original, só que eu chuto que vários dos secundários não voltam. Eu chuto. Não dou certeza. Mas eu gostaria que pelo menos os principais tivessem alguma voz conhecida. Só que eu não sei porque eu acho mais difícil, no caso de Shaman King, do que de Yu-Gi-Oh! Porque Yu-Gi-Oh! Era um filme apenas. E aí pronto. Um filme e acabou. Enquanto que aqui deve ser vários episódios. Deve passar alguns anos, deve passar uns 2, 3 anos com esse anime de Shaman King. Ele deve chegar lá pros 100 episódios. Esse anime. Vai ser grande. E temos a Megumi Hayashibara, que ela volta, essa querida Megumi Hayashibara. O Takei e ela, aparentemente, eles são bem amiguinhos. Ela já, por exemplo, cantou uma versão de um poema de Shaman King que aparece naquela história do Yo e da Ana. Não vou achar o mangá aqui agora. E ela cantou as aberturas e da versão anterior, as aberturas são muito boas. E infelizmente, aparentemente, não conseguiram fazer ela cantar a mesma música, porque o Takei queria as mesmas trilhas sonoras da versão anterior. Isso foi um grande impeditivo de Shaman King ter ganhado o anime antes. Mas enfim. E a Megumi, ela volta só cantando uma nova abertura, aparentemente. Então, pelo menos, conseguiram a mesma cantora. E ela que faz a voz da Ana, aliás. O nome da nova abertura é Soul Salvation. Da antiga abertura era Oversoul. Tudo a ver com Soul. E muita gente achou que a abertura ia voltar porque no primeiro teaser do anime, tempão atrás, tinha a música tocando no fundo. Enfim, aqui é o Netflix. E deixa eu ver se tem mais alguma informaçãozinha aqui que eu possa falar. Vejamos. O encerramento. O nome do encerramento é Boku no Ubisaki. E cara, eu acho que como esse vídeo já ficou muito grande, acho que eu vou deixar essas informações pra depois. Pra vocês conferirem mais detalhadamente aqui. Porque eu acho que
Eu acho que as principais informações eu já passei aqui. Enfim, vamos dar uma conferida lá, principalmente na pousada Fombari. Ah, eu só vou dizer uma coisa com relação ao. Mais duas coisas, na verdade. Várias das vozes originais foram mantidas nessa nova versão do anime, mas algumas vozes foram mudadas. Se eu não me engano, o próprio Yo mudou. Algumas vozes mudaram. O Marco mudou. Porque eu acho que é difícil, né? 20 anos atrás, tem alguns dubladores que não. Tem algumas vozes que não estão mais na ativa, alguns atores de voz. E a pessoa ou pode ter falecido, ou pode. O cronograma pode não ter dado certo, enfim. Só tem uma outra coisa que eu queria falar aqui. Justamente, caso você queira ler o mangá de Shaman King, ah, na última versão que tem, né? Vejamos, se eu não me engano, quem tem Amazon Prime, vou até procurar aqui, Amazon Prime, tipo eu, e outros serviços, pode ler o mangá Shaman King gratuitamente. Aqui, ó, todos os volumes, 35 volumes de Shaman King estão de graça para quem assina a Amazon Prime, Comixology Unlimited ou Kindle Unlimited, versão em inglês. E a Amazon Prime também adicionou os 64 episódios do anime antigo, versão dublada de Shaman King. Então, quem tem Amazon Prime aí, ó, deve estar bem feliz. Enfim, ufa, então é isso, gente. Como vocês viram, eu gosto muito de Shaman King, tanto que eu passei provavelmente mais de uma hora aqui falando de Shaman King. Vamos ver quem vê tudo isso aqui. Se eu falei alguma besteira, podem falar aqui embaixo. Eu sou fã, mas não sou uma enciclopédia, tá bom? Não tive tempo de pesquisar muita coisa aqui. Eu coloquei muita coisa aqui que já estava compilada ali nos perfis que eu falei. E, ufa! É isso. O anime estreia em 1º de abril. Se eu estiver errado nisso também, comentem aqui. Vou tentar comentar cada episódio, porque eu adoro Shaman King, eu recomendo, e eu espero que eles tenham realmente tido um cuidado bacana aí com o roteiro do anime. Tenham corrigido alguns buracos, como por exemplo a cicatriz do Chocolove, que é um buraco no começo no mangá ele não tinha cicatriz, depois ele aparece com a cicatriz e o autor mostra que ele já tinha desde criança essa cicatriz, então eles corrigiram esse buraco, então eu espero que eles corrijam outras coisas e adicionem e deixem ainda melhor, porque como o próprio Takei falou, ele começou o Shaman King de uma forma muito pouco planejada. Então, muita coisa aí foi fazendo na hora, no decorrer, foi decidindo, mudando ali. Então, agora que já tem todas as informações e tem capítulos extras e tem, enfim, o autor talvez até mais envolvido agora do que no antigo anime, que ele participou só do começo, eles possam fazer uma obra ainda mais interessante. Então, eu tô muito animado. Por mais que a animação não vá ser tão incrível, pelo menos a obra em si, o resto, ao redor, né, parece estar sendo bem cuidado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui, comenta. Deixa eu ver alguma coisa. Alguma coisa específica aqui de Shaman King. Já sei, comenta Oversoul. Oversoul. Porque é uma coisa que não tinha, aliás, na antiga versão. Eles chamavam de grandes. Mano, isso foi uma grande burrada. Que na antiga versão eles traduziam praticamente tudo. Nossa, até saindo o plástico aqui. Na antiga versão eles traduziam tudo. E aí Oversoul, que é meio que uma técnica deles, virou grande espírito. Só que isso foi uma grande burrada porque já tem uma coisa chamada grande espírito. Que é isso daqui, ó. Esse aglomerado aqui de massa de espíritos e de poder e tal, e de energia, se chama grande espírito. E aí eles tiveram que mudar pra bom espírito. Caramba. Então, comenta aí Oversoul quem viu até o final, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Confira os outros vídeos do canal. E até a próxima. Tchau, tchau.